Olá, turma! Faço agora a correção de uma prova aplicada pela FGV para o concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais. O cargo é ATB, prova de nível médio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aí você já se lembrou, Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Esses versos famosos pertencem ao romantismo. A característica romântica mais presente neles é: então Gonçalves Dias escreveu: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então você observa que aqui ele está fazendo o quê? Está exaltando a sua pátria, não é isso? Ele está longe da sua pátria e está falando que as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ou seja, na pátria dele, no seu país, é um lugar melhor para se viver. Então, a característica romântica mais marcante neles é o quê? A liberdade na composição métrica? Não. Volta ao passado também não. O apelo nacionalista, ufanista, você observa que ele está fazendo o quê? Exaltando a sua pátria. Então, se exalta a sua pátria, nós temos o apelo nacionalista. A presença da natureza selvagem, nada disso. Aqui ele está elogiando, falando que o que tem aqui, onde ele está, não é tão bom quanto lá no seu país. Por isso que ele fala, ele traz esses versos lá na Canção do Exílio, apelo nacionalista. Muitos pensamentos se estruturam a partir de oposições, geralmente materializadas na existência de antônimos. Então, já explicou, antônimos são oposições, palavras com significados opostos, não são significados diferentes. Se eu tenho, por exemplo, gordo, magro, se eu trouxer, por exemplo, gordo e feio, são significados diferentes. Antônimos são significados opostos, feio, bonito, alto, baixo. Então, assinale a frase que exemplifica essa estruturação, onde aparece o quê? Um antônimo. Dizem que o silêncio vale ouro, por isso ele é tão caro. Se é muito caro, é porque vale ouro, então aqui está mais para sinônimo. Antônimo de jeito nenhum. O silêncio é um texto fácil de ser lido errado. Então, aqui tem fácil e errado, são antônimos de jeito nenhum. Em boca fechada não entra mosca. De qualquer forma, também não nos deparamos aqui com os antônimos. Nesse mundo há muitas palavras e pouco silêncio, muito e pouco. Então aqui eu tenho o quê? Um antônimo. Então já posso gabaritar com certeza, antônimo, a alternativa D. São palavras com significados opostos. Em todas as frases abaixo foram sublinhados termos de valor adverbial. Então, o que é o advérbio? Advérbio é uma palavra que vai modificar o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância, que seja de negação, modo, tempo. Vamos levar para a prática? Se eu disser, por exemplo, ela é linda. E se eu vier e falar, ela é muito linda. Então, você observa que eu modifiquei o adjetivo linda, atribuindo-lhe uma ideia, uma circunstância, um sentido de quê? Intensidade, correto? Isso é o advérbio. Vamos marcar a frase que se propõe uma substituição adequada desses termos por um advérbio com o mesmo significado. Então, vamos pegar esses termos de valor adverbial e vamos substituir por um advérbio. Simplesmente isso. Ninguém ousa dizer adeus aos próprios hábitos. Muitos suicidas se detiveram no limiar da morte ao pensar no café onde vão jogar todas as noites. Todas as noites é noturnamente? Não. Aí ele vai todas as noites ao clube. Ele vai frequentemente, poderia falar frequentemente, sempre, de repente, frequentemente. Então, eu já venho aqui, descarto a alternativa A. As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes. Você observa que, olha, o prefixo de negação continuou. Se tem, então será que eu posso substituir? Só que aqui está falando sem inconvenientes. E aqui já está falando inconvenientemente. Então, aqui não tem o mesmo sentido, o mesmo significado como estabelece lá no enunciado. Aqueles que julgam os outros arderão para sempre, eternamente. Eu te amo para sempre. Te amo eternamente. Alternativa C, que vai fazer essa substituição com o mesmo significado.
Eu não entendo você, você não me entende. Que mais nós temos em comum, unidamente com comum? De jeito nenhum. Então aqui ficou mais fácil para você observar. Para sempre, eternamente. Todas as frases abaixo estão na voz ativa. Então, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, correto? O sujeito pratica a ação. Eu preciso de marcar a frase em que a passagem para a voz passiva foi feita de forma adequada. Voz passiva já é o sujeito paciente, ou seja, o sujeito vai sofrer, o sujeito sofre a ação, correto? Mas só isso é suficiente? Não. Além de você observar isso, se eu disser, por exemplo, o homem compra carro. Vamos colocar aqui, o homem comprou o carro, para ficar mais fácil. Aí eu vou pegar o quê? Quem praticou a ação de comprar? O homem. Agora vamos colocar, então está na voz ativa, vamos colocar na voz passiva. O carro foi comprado pelo homem. O carro foi comprado pelo homem. Aqui você observa o quê? Que o sujeito aqui sofreu, o carro foi comprado pelo homem. O sujeito sofreu a ação de ser comprado. Então, o que é isso? Voz ativa, o sujeito pratica. Voz passiva, ele sofre. Além disso, é extremamente necessário você observar também o verbo. Ele comprou o carro foi comprado. Então, você observa que aqui eu tenho uma locução verbal e aqui eu tenho o pretérito perfeito. Então, eu vou ter aqui na voz passiva o verbo ser mais o verbo no particípio. Então, o carro foi comprado pelo particípio, foi comprado pelo homem. Aí você observa aqui que o mesmo tempo aqui, pretérito perfeito, este verbo ser, que é o verbo auxiliar, também será empregado no mesmo tempo verbal. Então, ele foi comprado. Conseguiu compreender? Vamos ver aqui. Na batalha, todos os soldados temerão a morte. Vou marcar aqui primeiro. Temerão a morte. A futuro. Na batalha, a morte é temida. Opa, é temida, é presente. Então, alterou o tempo verbal, já descarto. Todos me odeiam. Opa, presente, não é isso? Por eu ser paranoico. Por eu ser paranoico, fui odiado. Ah, não. Fui odiado já é passado, então descarto também. O hábito vence presente. O hábito foi vencido passado, descartei. Então, aqui restou somente sem sofrimentos a alternativa A. Estar certo é o melhor modo de ganhar uma discussão. Estar certo é o melhor modo de uma discussão ser ganha. Você observa aqui que é de ganhar, olha aqui, infinitivo da mesma forma, mais particípio, alternativa A. Assinale a frase abaixo em que a modificação da forma verbal para a forma nominal. Verbal é aquilo que vai ter uma oração, vai ter o quê? Verbo, não é isso? Para a forma nominal vai aparecer um nome, ou seja, não aparecerá verbo. Eu preciso daquela que foi feita de forma correta. É mais fácil trocar de religião. Então, trocar de religião, o troco? Não, aqui seria o quê? A troca de religião. O hábito é uma segunda natureza que nos impede conhecer a primeira. Conhecer, do verbo conhecer, eu vou ter o desconhecimento? Não, vou ter o conhecimento da primeira. Nos mortos eu sempre li alguma coisa nova e nos vivos ouvia repetir 1000 vezes 1000 coisas velhas. Então eu vou substituir repetir 1000 vezes pela repetição 1000 vezes de 1000 coisas velhas, certinho. Alternativa C. Você se superou como faz habitualmente. Verbo, então é forma verbal. É feito, verbo. Se tem verbo, não é forma nominal. Se é forma nominal, só pode aparecer nome. Não aparecerá verbo. Então, se é feito, locução verbal, descartei. As opções a seguir apresentam frases que se apoiam basicamente num dos sentidos humanos. Olha, sinestesia, figura de linguagem. Vou marcar a alternativa em que há indicação correta do sentido predominante no texto. A paciência é amarga, o fruto é doce. O olfato está relacionado ao cheiro. Aqui está relacionado aqui, ao paladar. Os raios de sol não queimam enquanto não estão focados. Tato,
Tato é aquilo que você sente. Então, você sente na pele os raios de sol queimando. Então, correto. Se deseja atingir o ponto mais alto, comece pelo mais baixo. Então, alto, baixo, você está vendo. Nada de audição aqui é o quê? Visão. Algumas pessoas, quando ouvem um eco, pensam que deram origem ao som. Olha aqui, se é ouvir, não é visão. O correto aqui vai ser o quê? Audição. Eco, ouvir, audição. Assinale a frase em que a oração adjetiva sublinhada foi corretamente substituída por uma forma adjetival, mantendo-se o sentido original da frase. Oração subordinada adjetiva. Restritiva é aquela que vem sem vírgula, explicativa com vírgula. Ela é iniciada por um pronome relativo, vai exercer a função de adjetivo. É isso que pede aqui. Então, você observa. Não é o apito que, olha aqui, pronome relativo. As pessoas que, pronome relativo. Nunca aprendi nada com aqueles que sempre concordam comigo, pronome relativo. O coração que odeia, pronome relativo, dá início à oração subordinada adjetiva. Vou substituir a oração por uma forma adjetival. Não é o apito que põe o trem em movimento. Não é o apito do maquinista do trem, nada a ver. Cadê a forma adjetival? Nem apareceu. As pessoas que querem mudar nunca são felizes. As pessoas que querem mudar são as pessoas desejosas de mudança. Então, aqui você vai observar que aparece um adjetivo. Pessoas desejosas são aquelas que querem mudar. Nunca aprendi nada com aqueles que sempre concordam comigo. Em desacordo, se concorda é quem está em acordo, nada de desacordo. O coração que odeia fabrica armas para seus inimigos. Coração que odeia é maldoso? É, mas eu tenho que procurar o adjetivo correspondente. Então aqui seria odioso, aquele que odeia. Um poeta latino afirmou certa vez: ao pingar a gota escava a pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Cara da FGV, na aula de véspera, inclusive, falei com vocês sobre isso, né? Pequenos textos para você compreender. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, persista que você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Estude bastante que você será aprovado. A ideia central dessa frase é a de que os inimigos mais cruéis são os mais fáceis de vencer. Muitos defeitos podem tornar-se qualidades. Nada disso, podem tornar-se qualidades. Nas dificuldades, temos que contar com a ajuda do acaso? Jamais. Aquela música que fala o acaso vai nos proteger, né? Não se encaixa aqui. O trabalho lento, então, e contínuo, vamos colocar um acento aqui, vence todos os obstáculos. Então, olha aqui, ao pingar não é um trabalho lento, então quando pinga e é contínuo, é um trabalho lento e contínuo. A gota escava a pedra, ela vence todos os obstáculos. Resumindo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na linguagem popular, aparecem várias formas de superlativo. Você vai observar aqui, linguagem popular. Vamos marcar a opção em que não aparece. Não vai aparecer um superlativo. Esse sujeito é rico mesmo, ou seja, ele é rico para burro. Ele é muito rico, superlativo. Ela, quando solteira, era pobre para burro. Era muito pobre, era pobre mesmo. Ele era tão elegante quanto o grego Onassis. Cadê o superlativo? Aqui você observa, tão quanto está comparando ao grego. Então aqui nós já observamos que não tem superlativo. Aqui aparece o grau comparativo de igualdade. Conseguiu gabaritar esta questão? Meu primo chegou elegantão, muito elegante à festa. Ah, mestre, mas não cabe recurso aqui de jeito nenhum, porque aqui está falando de quê? Da linguagem popular, é o que falamos no dia a dia. Assinale a frase em que houve confusão entre os porquês, provocando o aparecimento de um erro de norma culta. A razão por quê? Então você já vai observar aqui. Porque junto no meio de frase, porque junto sem acento é conjunção, porque junto e com acento é substantivado,
Vamos com calma. Esse é o verdadeiro motivo por que ele não compareceu. Quando puder ser substituído por pelo qual, pela qual, aí é porque separado e com acento. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele não compareceu. Certinho. Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Então, ninguém sabe o motivo. Se puder ser substituído pelo motivo, pela causa, ninguém sabe a causa. Aí nós vamos usar novamente o porquê separado. Como ele está no final da frase, então é porquê separado e com acento. Está correta a alternativa C. Não declares que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Então, quando está respondendo, está explicando, é o porquê de conjunção. Então, neste caso, é junto e sem acento. Então, a alternativa A está errada porque a razão pela qual a preocupação mata. A pode substituir por pela qual, como eu falei lá na alternativa D, é porque separado e sem acento. Show de bola? Gabarito, alternativa A.